Muito bom dia a você de casa. Entra no ar o programa Amanhecendo na Graça nessa segunda-feira, com muita coisa boa, muito entretenimento, muita informação para você nesta manhã de segunda-feira. E hoje, nessa segunda-feira, estou recebendo aqui nos estúdios da HIT a missionária Giovanissa. Ela vai estar falando um pouquinho a respeito a mulheres que oram tem poder. Hoje também temos o quadro com ela, Curiosidade Sheila Arruda. Você não pode perder. Temos a sua participação também. Você que quiser participar, pode ficar à vontade, 99375701, fazendo a sua pergunta para a missionária Giovanissa. Ela estará respondendo na medida do possível para você. Não desligue o seu televisor, porque o programa desta segunda-feira já está no ar. Muito bom dia, gente. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Uma ótima segunda-feira na presença de Deus. Essa segunda-feira seja repleta de coisa boa, de coisa bacana para você, que todas as manhãs está aí ligadinho com a gente na nossa programação. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. E hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios da HIT a missionária Giovanissa. Ela vai estar falando um pouquinho para a gente a respeito a mulher que ora, ela tem poder. Você sabia que você tem um poder na mão, só que você às vezes não está sabendo usar esse poder? Ela já está aqui com a gente, comigo nos estúdios. Bom dia, missionária, seja bem-vindo ao nosso programa. E esse tema tão importante, mulher que ora, ela tem realmente um poder? Bom dia, Janaína. Bom dia a todos. É claro, a mulher que ora tem poder, porque a oração, ela é fundamental na vida de todo crente, de toda pessoa que crê em Deus e que busca Deus. Ah, que maravilha. Muito satisfação nossa receber a senhora aqui nos estúdios do nosso programa Amanhecendo na Graça. E essa pessoa que está acompanhando a programação, esperando a programação entrar no ar. Algumas pessoas já sabiam que a senhora estaria aqui abordando esse tema de suma importância. Porque às vezes a mulher que está em casa acompanhando a programação, ela diz que ela não está vendo o poder. Ela não está vendo a eficácia na oração que ela está fazendo dentro de casa. Então será que o problema é a oração que ela está fazendo ou a oração ela não tem um poder? Não, a oração tem poder. Agora é importante a gente saber que quando nós oramos, devemos orar a palavra. Porque Deus tem um compromisso com aquilo que Ele fala, com aquilo que Ele diz. Então, a palavra de Deus não volta vazia, está escrito. Ela prospera para aquilo que foi enviada. Então, quando nós oramos e oramos a palavra, nós estamos então afirmando aquilo que Deus disse. E aí Deus não pode mentir. A Bíblia diz que Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Então Deus, é Senhor e a palavra dele tem poder. Então quando a gente recorre à palavra do Senhor, então as coisas acontecem. Ó, que maravilha. Então você que está em casa acompanhando, não está vendo as coisas acontecerem na sua vida, a importância de você orar na palavra. É isso. É verdade. Orar na palavra. Orar a palavra. Quando você ora, porque assim, Deus não tem compromisso com aquilo que a gente fala, mas Ele tem compromisso com aquilo que Ele diz. Então, quando nós oramos e nós dizemos, Senhor, está escrito na Tua palavra. Por exemplo, uma mulher que ela é convertida, nasceu de novo, mas o seu lar não se converteu, seu marido, seus filhos não se converteram. Ela vai recorrer à palavra. Então, como ela vai fazer? Como que essa mulher vai orar? Que palavra orar? E a Bíblia diz, está escrito, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então ela vai orar, Senhor, está escrito. É verdade. A tua palavra diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eu creio em ti. Então esta promessa para mim, eu chamo a existência, eu creio que ela virá e ela vem. E a promessa se cumpre. Oh, que maravilha. E missionária, a senhora é de qual igreja? Sou da Igreja Batista Nacional do Cristo Rei. Oh, que maravilha, seja muito bem-vinda. E Obrigada. por que é tão difícil, missionária? É tão difícil orar? Na verdade, eu entendo assim, não é que orar seja difícil, é que as pessoas não têm o entendimento da importância da oração. Por exemplo, uma pessoa cristã, uma pessoa evangélica, às vezes ela escuta na igreja o chamado do pastor, do líder para orar, mas ela precisa ter o entendimento da razão pela qual ela deve orar.
eu não tinha entendimento, então eu tinha muita dificuldade para orar. E quando eu participava de reunião de oração, eu divagava muito, eu não concentrava, não me envolvia. Mas quando eu entendi da importância da oração, o que significa orar, quando eu tive esse entendimento, aí houve luz na minha mente. Eu entendi. E a mulher que não é cristã, ela pode recorrer também à oração. Porque Deus é um Deus que ouve a oração de todo aquele que crê nele. Então, quando a gente tem alguma dificuldade, geralmente por falta de entendimento e também pela própria luta espiritual. Não é verdade? Porque Satanás não quer que nós oremos, porque é uma arma poderosa contra ele. Não é verdade? Então, quando nós oramos, nós desbaratamos as forças do inimigo. Nós paralisamos as forças das trevas através da oração. A oração é poderosa. Então, aquele que não quer que nós oremos, ele estimula, ele busca uma forma de nos tirar da oração. Então, existe essa problemática também, né? Da luta espiritual, da guerra espiritual. E nós temos que orar. Olha, verdade, temos que orar. E às vezes você que está em casa, está querendo fazer a sua pergunta para a missionária Giovanice, pode fazer a sua pergunta. O telefone está no rodapé do seu televisor, 9937-5701. Você quiser ligar para fazer a sua pergunta também, tá no rodapé do seu televisor, 3321-7313, 3321-7024 é o número da sua participação. Mulher que ora tem poder. Você tem alguma pergunta para fazer? Às vezes você está fazendo a oração e às vezes não está surtindo efeito na sua vida. Às vezes você ora e fala, pastora, se a oração tem poder, por que esse poder não está vindo para dentro da minha casa? Pode fazer sua pergunta, fica à vontade. E o que significa essa palavrinha poder? Poder, ela significa força. Quando a gente fala assim, que a oração tem poder, ela tem força. Ela atua de uma maneira tão forte na vida da pessoa. Por quê? Porque o poder vem de Deus. Então é uma capacitação que Deus nos dá para a gente vencer todo tipo de luta, de tribulação, de guerra. Então quando fala assim que a mulher que ora, ela tem poder por causa da força da oração. Porque quando ela ora em nome de quem? Em nome de Jesus. Não é verdade? Então para que haja esse poder, tem que ser em nome de Jesus. Porque está escrito, então, que tudo que nós pedirmos ao Pai em nome de Jesus, nós temos a resposta. Então é o nome de Jesus que capacita, que dá esse poder para que nós consigamos, para que nós alcançamos os objetivos almejados. Então a oração, ela é eficaz por causa do nome de Jesus. Se não for o nome de Jesus, não adianta, né? Porque é o nome dele que tem poder. Ele é o nosso intermediário, é o nosso mediador entre Deus e nós. Então, para que Deus nos ouça, primeiro ele vê em nós o sangue de Jesus, o nome de Jesus. E aí a gente está respaldada por esse nome. Por isso que nós temos poder, temos força, pelo respaldo que nós temos no nome do Filho de Deus. Ah, sim. E qual é a oração missionária que essa pessoa que está em casa acompanhando, ela nunca deve fazer? Ela nunca deve fazer uma oração que chama-se oração de feitiçaria. Existe, existe. Por quê? Porque tem pessoas que, por causa de mágoas, por causa de algum problema de relacionamento, às vezes ela quer desejar um mal para alguém. Ela quer chamar a justiça de Deus com as suas próprias forças. E aí ela vai orar e vai pedir que Deus acabe com aquela pessoa, que Deus feche as portas para ela. Então isso é uma oração que não se deve fazer. Qualquer tipo de oração, com um coração simples, um coração amoroso, Deus ouve. Mas existem orações, uma vez eu estava participando, eu estava dirigindo, aliás, uma reunião de oração, e nós fomos orar de 2 em 2, ou de 2 em 2. E uma pessoa que eu fui orar com ela, ela tinha sofrido um calote. E ela estava muito zangada com a pessoa que ela vendeu e sofreu esse calote. E quando a gente foi orar, eu perguntei para ela, pelo que a irmã quer que nós oremos? Porque uma orava pela outra. E ela disse assim, eu quero que ore por alguém que eu vendi algumas coisas para essa pessoa e essa pessoa não me pagou. E eu comecei orando assim, Senhor, em nome de Jesus, abençoe essa pessoa, abre as portas para ela, para que ela possa pagar a tua filha. E aí ela entrou, ela atravessou a minha oração e começou, Deus,
queima ele, queima ela, Senhor, não deixa aquela prova. Falei, não, eu parei a oração e falei, irmã, não é assim. Primeiro que não foi uma oração de concordância, né? Segundo que não é esse tipo de oração, Deus não ouve esse tipo de oração. Uma oração que é para prejudicar alguém, que é para machucar, até porque a Bíblia ensina que nós temos que amar nossos inimigos, bem dizer os que nos maldizem, ou aqueles que dizem mal de nós. Então, a tendência... Mas, infelizmente, hoje em dia não está acontecendo isso, né? É verdade. Tem gente semeando contenda, tem irmãzinha da igreja, porque uma semeou contenda no coração, já não fala com a outra. E, infelizmente, isso aí só deixa Satanás trabalhando no coração dela. E aí ela vai orar e não recebe a oração. Não recebe, porque é impossível. A Bíblia diz que a vida da pessoa não muda, né, missionária? Não muda. Fica aquela coisa, fica aquela mesmice, aquele problema de sempre, aquele sentimento, aquela raiz de amargura, aquele sentimento diabólico que nunca sai. Nunca sai. E se a pessoa, se ela não renunciar a esse tipo de sentimento, não liberar o perdão, Deus não ouve as orações. Porque a Bíblia diz assim, se nós não perdoarmos as ofensas do outro, nem Deus perdoará a nossa. Então, quando eu retenho o perdão, quando a pessoa retém o perdão, então ela aprende a outra pessoa no mundo espiritual. E uma fica presa à outra. São cadeias. Então, para que Deus possa responder, tem que liberar o perdão. Aí entra a oração do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas ofensas, Exatamente. assim como nós perdoamos as ofensas daqueles que têm nos ofendido. E não está acontecendo isso, infelizmente, na vida de muitas mulheres que se intitulam de Deus, né? Que se intitulam cheia do Espírito Santo. Tem muitas mulheres magoadas fazendo a oração e é por isso que ela não está recebendo a bênção. Tem mulheres magoadas, esposa magoada com o marido fazendo oração para que ele se converta. Ele vai se converter? Não se converte. Até porque a Bíblia são princípios. A palavra de Deus são princípios estabelecidos, são leis espirituais e são irreversíveis, inquestionáveis, inegociáveis. Então, não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz. Então, eu tenho que me submeter, me sujeitar à palavra para que eu possa ter êxito naquilo que eu estou orando, naquilo que eu estou buscando na oração. E até porque a palavra dele declara que ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Exatamente. Né? Não é sobre a palavra do magoado, de uma magoada, é sobre a palavra dele para cumprir. Então, se essa pessoa não está orando de acordo com aquilo que diz as Escrituras, nada feito. Não adianta. Não adianta. Eu me lembro que quando eu comecei mesmo assim, Deus me chamou para a oração. Ele abriu meu entendimento. Eu era avessa à oração, dentro da igreja. Porque eu não tinha esse entendimento. Porque eu não sabia, eu não entendia que oração é relacionamento com Deus. Então eu achava que era um peso, é uma responsabilidade. Mas oração é relacionamento, é comunhão. É a linguagem que Deus tem para a gente. É a maneira que Deus encontrou de conversar conosco. Então, eu não tinha esse entendimento. Então, às vezes, quando eu ia orar, coração cheio de mágoa, de tristeza, de complexo, de inferioridade. E quando Deus me libertou, abriu meu entendimento, hoje é assim. Se alguma coisa entrou no meu coração, eu vou consertar. Porque nós, irmã, nós não estamos isentos dessas coisas. O homem, ele é tripartido, ele é corpo, alma e espírito. Então, a alma da gente, a alma é terrível, né? A alma retém coisas que não agradam a Deus. Então, ela agrada a carne. Então, para que eu possa receber as respostas das minhas orações, então eu preciso, então, me consertar. Aí, o que eu faço? O Espírito Santo revela o meu pecado. Você está magoada com alguém. O que eu vou fazer antes de qualquer coisa? Aí você vai orar, pedir perdão, arrepender do seu pecado. Agora você pode orar. Agora você está livre para orar. Porque não vai ter nada no caminho, não vai ter nenhum obstáculo. Está livre o canal entre nós e Deus. Mas e para essa pessoa que não consegue liberar o perdão? Aí é complicado. Enquanto ela não libera... Eu conheço pessoas que têm mágoa... Eu conheço uma mulher que ela tem mágoa do pai. Ela vive oprimida. Acontecem muitas manifestações demoníacas na vida dela. Já passou por vários processos de libertação, não é liberta porque não libera o perdão. Então, enquanto não liberar o perdão, Satanás vai o quê? Vai prender a pessoa naquela área. Então, ele vai amarrar. E se ela não liberar, vai ficar presa o tempo todo. Só depois que liberar, porque é bíblico, está escrito. É um princípio da palavra de Deus. E Deus não vai mudar a palavra dele.
na verdade. Então, você entendeu aí, né? E a oração, a senhora pode, a pessoa que está em casa, ela pode intitular como um chamado? Oração é um chamado, é um ministério, é uma vocação? Não. Oração, como eu disse, é relacionamento. É um relacionamento entre o homem e Deus. Quando Jesus morreu, quando Jesus entrou na história para trazer resgate ao ser humano, foi para quê? Para que resgatasse a comunhão entre nós e Deus. Como eu disse, a oração é a linguagem que Deus tem para conosco, é a maneira que Ele tem de conversar conosco. Então, quando eu falo que oração é relacionamento, é como marido e mulher, como pais e filhos, como pessoas. Então, nós temos que ter, é uma conversa, é falar com o Pai, é comunicar com Ele, é comungar com Ele, sabe? O filho com o Pai, conversar, até porque Deus é uma pessoa. Então, nós relacionamos com uma pessoa que nos ama, uma pessoa que tem prazer em estar conosco, ouvir nossa voz, de falar conosco, que nós também possamos ouvir a voz dele. Então, oração é relacionamento. Antes de tudo é relacionamento. E para essa pessoa que ela não consegue se relacionar, ela é tímida, ela diz, pastor, eu não consigo me relacionar nem com meu pai terreno, eu sou tímida, não consigo me abrir, e ela tem uma dificuldade de se abrir para com Deus. Ela não tem essa liberdade de abrir para com Deus. Se é um relacionamento, ela não tem isso. O que fazer? Eu tive uma experiência de conversar com uma moça que trabalhava no Ministério de Dança. Olha só. E eu conversando com ela, falou assim, Jô, eu nunca converso com Deus. Eu falei, mas por quê? Eu falo Jô, porque meu nome é Jovanice, gente, mas o pessoal me chama de Jô, tá? Então ela disse, Jô, eu não consigo. Eu falei, mas por quê? Eu não sei, eu tenho vergonha, eu não consigo entrar. Eu falei, então você precisa de ajuda? Então essa pessoa, ela precisa de alguém que ajude através da palavra. Porque tudo, olha, não existe nada fora da palavra. A Bíblia é tudo na vida das pessoas. Não só do crente, todo mundo. Qualquer pessoa, a Bíblia. Então, quando eu fui conversar com ela a respeito da palavra, porque às vezes alguma história na vida dessa pessoa, alguma coisa que aconteceu, que criou esse bloqueio, e ela precisa então de romper. Embora, se ela quiser, por mais que seja tímida, porque eu tive esse histórico de timidez. Quem me vê hoje não acredita que a pessoa que eu fui no meu passado, na minha adolescência. Eu era extremamente introvertida, introspectiva. Eu era doente de complexo. Olha que bobagem. Uma pessoa linda como eu. É verdade. Né? Não cabe isso. Mas é porque eu estava presa na minha alma. E meus pais crentes, meus pais cristãos, da igreja. Mas Deus me encontrou. Eu louvo a Deus por isso, porque Ele arrancou isso de mim, tirou de mim esse complexo. Mesmo que às vezes a gente não tenha um relacionamento legal com os pais, nós temos que entender que Deus nos ama. Deus não é humano, Ele é Deus. E esse complexo que a senhora tinha de inferioridade, saiu através da oração? Também, através da oração. Eu fui ministrada por uma pessoa, eu era muito jovem, eu tinha menos de 15 anos de idade, e aí uma irmã, Deus mostrou para ela como é que eu estava. E aí ela orou por mim, olha, a oração, ela orou por mim. Quando ela orou por mim, naquele momento saiu tudo, sabe? Aquele mal-estar, aquela tristeza. Deus arrancou, Ele arrancou através da oração de alguém que orou por mim. Então assim, se a pessoa está presa em alguma área, por isso que Deus colocou pessoas ao nosso lado. Verdade. Líderes, pastores, amigos, pessoas de Deus. Porque também a gente é cercado por muitas pessoas que estão na igreja, mas não se relacionam com Deus porque não querem mesmo. Verdade. Porque não quer ter compromisso. Não é verdade? Não quer ter responsabilidade com as coisas de Deus. Mas quando a gente ama a Deus de verdade, então a gente se dispõe também para ouvir, para ajudar, para ministrar a oração, a libertação. E Deus, Ele proporciona meios para que essa pessoa seja liberta. Olha só. E nós temos pergunta missionária da Neide Ribeiro. Neide Ribeiro, abraço, beijo para você. Pastor, eu oro e às vezes está demorando para acontecer na minha vida o que eu tenho pedido a Deus. Será que estou orando errado? Depende, porque é o seguinte, nós não podemos nos esquecer da boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Então, nem sempre o que nós estamos pedindo é de acordo com a vontade de Deus. Se nós estamos orando de acordo com a vontade de Deus, tem o tempo de Deus também trabalhar. Nós não podemos esquecer, porque às vezes a gente é muito imediatista. E nós esquecemos também que, embora Deus responda às nossas orações, a escola que Deus tem para tratar a gente é a nossa vida. Então, como é que está a vida dessa mulher? Como que é o relacionamento dela com Deus? Quais são suas motivações? Porque se for motivação errada, nem adianta. Nem adianta. Porque Deus não vai fazer nada para sustentar o nosso ego, para alimentar o nosso ego. Ele é Deus. A Bíblia diz que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, creia que Deus faz. Faça orações objetivas. Cujas motivações não seja alimentar o seu ego, mas que seja para a glória de Deus, para a edificação da casa, da família, da igreja, de quem estiver em volta. Então, isso é muito relativo. E também tem aquela história, né, de Deus falar, espere, tem o seu momento. Quando eu recebi uma palavra profética, várias palavras proféticas sobre o meu chamado como missionária. Eu era adolescente ainda. E não tem tanto tempo que eu fui consagrada missionária. Então, demorou um espaço de tempo para que Deus viesse cumprir a sua palavra. Então, é no tempo dele, na hora dele. E ele foi trabalhando, ele foi me dando experiência, ele foi me formando, sabe? Ele foi, então... E a gente tem que estar dentro desse plano dele. Então, não é que a pessoa não seja amada ou porque Deus não quer. Não é isso. Mas é porque também tem a questão do tempo de Deus, da hora de Deus. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, não está? Eclesiastes. Então, há tempo para isso também. Olha só, respondida, Neide Ribeiro, a sua pergunta. Nós temos mais pergunta para a missionária Giovanice, mas daqui a pouco nós vamos ao intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu falo com ela um pouquinho mais a respeito da mulher que ora. Essa mulher, ela tem poder, mas antes eu quero chamar o quadro Curiosidade com ela, Sheila Arruda, aqui no programa Amanhecendo na Graça. Vamos com ela, daqui a pouquinho eu volto com a missionária respondendo a sua perguntinha. Vamos lá. Olá, eu sou Sheila Arruda e esse é o nosso quadro de curiosidades. A minha dica para você hoje é a seguinte: você sabe como fazer um clareamento dentário caseiro lá na sua casa? Pois é muito fácil, eu vou te ensinar. Mas antes disso, deixa eu te dar uma dica. Você sabe por que os seus dentes ficam escuros, amarelados, de uma outra forma? Então, é o cafezinho do dia a dia, é o refrigerante e o suco de cores escuras, como o de uva. Então, é muito fácil. Para você não ficar com seus dentes manchados, use um canudinho. Use um canudinho para tomar o café, para tomar o refrigerante, para tomar o suco. Aí ele não vai ter contato, o líquido não vai ter contato com os seus dentes e não vai manchar mais, ok? Mas se você não quer usar o canudinho, eu vou te ensinar agora. Vamos lá. Você vai usar bicarbonato de sódio, a pasta de dente de sua preferência e a sua escova dentária. Você vai colocar a sua pasta e vai colocar o bicarbonato e vai fazer a sua escovação normal de todos os dias. Só que eu vou te dar uma dica para você não usar o bicarbonato todos os dias. Use uma vez na semana, mais ou menos, porque você pode tirar a proteção do seu dente. Se você for usar todos os dias, você pode perder a proteção do seu dente. Aí o dentista vai ficar bem bravinho com você, ok? Então, eu espero que tenha te dado uma ajudinha, te ensinado um pouquinho. Até a próxima dica, até o nosso próximo Curiosidades. É isso aí, estamos de volta aqui nos estúdios da HIT com ela, a missionária Giovanice, falando um pouquinho mais a respeito da mulher que ora tem poder. Você quer fazer sua pergunta? Fique à vontade. O telefone para você participar
É muito fácil, 9937-5701. Você pode estar participando no SMS ou também via WhatsApp. O pessoal estará anotando ali a sua perguntinha, você que está querendo perguntar, saber algumas coisas, você pode estar falando com ela, Giovanice. Já temos perguntas aqui. Temos a pergunta que está dizendo o seguinte: qual deve ser a minha oração para a libertação do meu esposo que não é evangélico? Então, como eu disse, ora a palavra. Ora a palavra, aquele texto que nós lemos. E tem um texto muito interessante que eu referi, né? Que é o do crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Mas tem um texto que eu amo muito, que é 2 Coríntios, capítulo 10, que fala assim, que embora nós militamos na carne, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. O que são sofismas? Ideias erradas. Então, quando a gente ora, a gente usa a arma que é espiritual, que não é carnal, na força. Você tem que converter, não é assim. Então, é orar. Orar e trazer essa palavra. E quando você for orar, você lança na mente dele. Porque da mente dele, que não se converteu, ou de qualquer outra pessoa que está com algum problema na mente, alguma resistência à verdade de Deus, então essa pessoa está com estrutura na mente. E a Bíblia diz que as nossas armas, elas demolem fortalezas. Então, fortaleza de idolatria, fortaleza de religiosidade, falta de entendimento das coisas de Deus. Então, a mente que está cativa. Então, você vai orando. A Bíblia diz que Jesus, ele é um martelo que esmiuça a penha. Então, é pegar esse martelo, que é a palavra, e lança na mente através da oração. E vai demolindo, vai desestruturando tudo aquilo que não é de Deus. E aí vai edificando. Isso acontece de forma espiritual, mas é a oração que promove isso. Mas e para essa pessoa que não tem paciência na oração? Ah, tem que ter, né? Não tem outro jeito. Porque é tudo na hora. Não é, não pode ser assim. A Bíblia diz assim, e nem por força, a Bíblia não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Na verdade, ela está meio ansiosa. Geralmente quando não tem paciência, porque está ansiosa. A Bíblia diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Espera, calma. Deus vai fazer. É no tempo dele. E a maneira como ele faz é tão perfeita, ele não precisa de nós. A única coisa que a gente vai fazer é orar e pedir que ele haja. O resto ele vai fazer. O resto ele faz. Ele faz. Pronto, respondido também a sua pergunta. Temos aqui, posso conseguir tudo o que eu peço em oração? Tudo o que eu peço, se for da vontade de Deus, sim. É aquilo que eu falei. Porque, na verdade, a gente tem que entender que nós não vamos governar Deus. Ele é o Senhor. Nós somos governados por Ele. Às vezes a gente quer mandar em Deus, dirigir, aí colocar Deus na paz. Não existe isso. Não existe. Mas a Bíblia diz assim, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer dentro desse princípio. Porque, como eu disse, às vezes a pessoa está com mágoa, ou está querendo alguma coisa que não é da vontade de Deus. Casamento. Tem jovens que apaixonam por rapaz ou vice-versa. E aí ele é um pão, ele é lindo, ele é maravilhoso. Ai, mas eu olhei assim, gostei, amei e tal. Mas é da vontade de Deus. Deus conhece o caráter dele, o caráter dela. Então tem que orar. Eu tive essa experiência. Eu comecei a orar pelo meu casamento, eu tinha 11 anos de idade, que eu aprendi na igreja a orar pelo meu casamento. Então eu orei. E o que acontecia? Quando eu gostava do rapaz, sempre o rapaz da igreja, né? Baterista, pessoal do louvor, chamava muita atenção das meninas, né? Então eu apaixonava, mas eu colocava diante do Senhor, é da tua vontade? Deus falava, não. Eu recebi tanto não de Deus, mas quando foi para eu me casar e orei, o sim de Deus foi claro, eu fiz prova com Deus. Então, se eu tivesse desobedecido, se eu tivesse orado e insistido com o primeiro que eu gostei, do meu coração, a Bíblia diz que o coração é enganoso mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Aí ele responde, eu, o Senhor, eu conheço, eu esquadrinho o coração. Então Deus conhece. Então é submeter à vontade dele. Senhor, é da tua vontade? Senhor, o que eu estou pensando, o que eu estou querendo é da tua vontade? E aí, tudo aquilo que é da vontade dele, ele faz. E também tem que estar preparado para ouvir o não. Exatamente. E aceitar o não de Deus também, né, exatamente. Porque Deus não é marionete.
né? Ele não é fantoche, ele é Deus, ele é Senhor. Nós não podemos... Irmã, se tem uma coisa que a igreja, o povo tem que aprender, a se submeter ao senhorio de Cristo. Quando eu quero tudo e não abro mão disso, e eu não aceito o não de Deus, eu não estou aceitando o senhorio dele. E a Bíblia diz que ele, precisamente, foi para esse fim que ele morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de vivos quanto de mortos. Então o Senhor, ele fala, pode, não pode, vai, não vai. É assim que ele faz. Então, se a gente tiver esse entendimento e andar em concordância com ele, não tem vida melhor. É verdade. Olha só, nós temos participação, a sua participação é de suma importância para nós aqui no programa Amanhecer na Graça. Nós temos a participação da Neide Ribeiro, Marluce Rose da Nova Fronteira, a Clarice também está participando, Eva Silva, temos também a participação da Emanuel, muita gente participando. Beijo para você, que Deus abençoe grandemente a sua vida, e também temos mais pergunta. Bom dia, missionária. Eu pedi perdão para uma pessoa e ela disse que não existe perdão. Como fica a minha comunhão com Deus? Pois ela não me perdoou e não fala mais comigo. O que fazer diante dessa situação? O que fazer diante dessa situação? Ok, ela fez a parte dela. Deus, ele exige que nós tenhamos a atitude de liberar o perdão, de perdoar e de pedir perdão também. Então, quando eu vou a uma pessoa, então meu coração já está livre. E eu vou diante dela. Se ela não quiser... aí não, eu já estou livre diante do Senhor. Se ela não quiser liberar o perdão para mim, então, no mundo espiritual, a minha atitude já quebrou, já rompeu as coisas. Eu posso diretamente diante do Senhor e pedir. Agora, a gente tem que orar por ela, né? Porque a pessoa não tem entendimento, está presa, e dá compaixão. Uma pessoa que não tem esse entendimento. Você imagina a vida de amargura que essa pessoa vai estar. Então, a parte dela tá pronto. Diga para ela. Então, essa, como é o nome dela? Não tá falando o nome. Não fala o nome? Aqui, mas essa participante, ela pode ter certeza que se ela já liberou o perdão, foi lá, pediu, tentou reconciliar, a pessoa não quis, a parte dela foi feita. A parte dela... Então, respondida a sua pergunta, é você que fez essa pergunta, você sabe que foi você que fez essa pergunta. Então, respondida a sua parte, você já fez. Você já liberou o perdão, você fez a sua parte, foi lá, pediu perdão, mas ela não perdoou. Agora, cabe o Espírito Santo trabalhar no coração desta mulher. Você que está em casa participando e está dizendo, pastora, preciso perguntar. Pode fazer sua perguntinha, tá? Eu vou um break, daqui a pouquinho eu retorno com todos vocês, com a sua participação também. Você que quer fazer a sua pergunta, pode ficar à vontade. As linhas estão liberadas, o telefone está para você estar participando com a gente. Mulheres que oram têm poder, sim. Qual o poder que você... Infelizmente, muita gente não está usando esse poder. Eu vou esse break, já retorno com todos vocês. Livraria Manancial. Um conceito em artigos cristãos, sempre recebendo os lançamentos de bíblias, livros, periódicos, Ministério da Dança e uma grande variedade de produtos para você presentear em qualquer ocasião. Livraria Manancial, o magazine do cristão. Rua Joaquim Murtinho, 319 Centro, em frente a Monbiju. Fone 3023-7733. Trânsito Livre, uma loja para quem quer se vestir bem, moda masculina e feminina. Variedade, beleza, estilo e elegância. É aqui na Trânsito Livre. Temos 5 lojas para melhor te atender. Pantanal Shopping, Shopping 3 Américas, Calçadão Antônio Maria, Calçadão Ricardo Franco e 13 de junho. Esperamos por você!
Estamos de volta com ela, Giovanice, falando a respeito das mulheres que oram, elas têm poder. E temos mais pergunta aqui, missionária. Olha só, naturalmente as coisas viram rotina. Como não entrar na rotina em relação à oração? A Camila Rondon está fazendo essa pergunta. A oração, ela é prazerosa. É rotina porque você tem que desenvolver isso diariamente, o tempo todo. Agora, é uma rotina prazerosa, porque como eu disse, é relacionamento. Então, quando eu vou orar, não é aquela coisa metódica que eu separo ou mecânica. É o mecânica, também. Exatamente. Ah, eu vou orar, e um peso, um fardo, não. Eu vou falar com Deus. Eu tenho um momento da leitura da palavra. Então, eu vou me identificar com aquele texto, vou ler identificada, a palavra é alimento. Então, à medida que eu vou me alimentando, o Espírito Santo que habita em mim, ele começa a trabalhar e falar comigo. É impossível a oração ser mecânica ou não ter prazer no sentido da rotina, porque o Espírito Santo, como pessoa, ele fomenta as coisas, ele ajuda, ele trabalha, ele fala conosco, traz alegria naquele momento que a gente está orando, traz prazer. Você está relacionando com Deus, Deus fala, te faz um cafuné, sabe? Como eu disse, é relacionamento. Se a pessoa for olhar a oração como uma coisa mecânica, como um rito, um ritual apenas, perde a graça. Então, toda vez que eu for orar, para mim é uma alegria que eu vou falar com Deus. E a maneira que eu falo com Deus é como eu converso com uma pessoa. Como a gente está conversando. Como a gente está conversando. Eu tenho maior liberdade. Deus nos dá liberdade. Deus, não existe formalidade. Embora Ele seja Senhor e nós tenhamos temor, tem que ter reverência a Ele, mas a relação entre pai e filhos, ou pai e filha, proporciona uma liberdade na oração que é gostosa. Então, Senhor, olha Deus, tá assim, Pai, Deus, Jesus, eu tô sentindo isso, Pai, tá acontecendo assim comigo. Eu falo desse jeito com Deus. Então nós temos nossa peculiaridade, nosso jeito de falar. Eu tô lavando vasilha, eu tô falando com Deus. Eu tô fazendo uma comida, eu tô falando com Ele. O Espírito Santo é uma pessoa, a gente ri juntos. Então tem gente que pensa que orar é só aquela coisa formal. Não. Porque existem vários níveis de oração. Eu trabalho com intercessão, eu dou seminário de intercessão. Então, existem formas de oração, níveis de oração e tipos de oração. Então, quando eu estou no nível que é a oração, eu como centro da oração, então quando eu me coloco diante do Senhor e coloco minhas necessidades, eu coloco de uma forma informal. Então, conversando, pai e filha. É como se a gente fosse uma criança, sabe? É muito gostoso. Então, assim, Deus, eu sou uma menina para Deus. Ele me chama de minha menina, eu sei que Ele chama. Por quê? Porque eu creio nessa relação, nessa intimidade. Uma coisa que falta a muitas pessoas, Janaína, é a falta de intimidade. Tem que ter intimidade com o Senhor. Tem muitos crentes que não gostam dessa intimidade. E a intimidade é que leva a uma oração eficaz. Algumas pessoas acham desnecessário. E é fundamental. É fundamental a intimidade com Deus. É a intimidade que te acalma, é a intimidade que revela as coisas para você, é a intimidade com Deus que dirige, é a intimidade que faz com que você ouça a voz dele, é a intimidade que proporciona uma vida com Deus prazerosa, senão não tem prazer. Senão não tem prazer. Não tem. É isso aí. Olha só. Bom dia, pastora Janaíne, para missionária. A Ana Etolina, da IBN Cristo Rei, tá mandando um abraço. Bom dia. Rosiane fez a pergunta sobre perdão. Manda um alô para ela. Beijo. Nome de Jesus. E para essa pessoa que a oração para ela já se tornou um peso? Então, é porque ela não está desenvolvendo, como eu disse, com intimidade. Já aconteceu, quando eu era ainda adolescente, que eu ia nas reuniões, a igreja ela tem uma responsabilidade muito grande de formar certas coisas na mente dos crentes. Quando você vai numa reunião de igreja em que as coisas são monótonas, você perde o interesse.
Então, na verdade, eu era assim, eu ia para a igreja, então eu estava numa reunião de oração e aquilo para mim era desagradável. Tanto é que, como eu disse, eu divagava, eu pensava em outras coisas porque eu achava pesado, porque eu não tinha entendimento. Na verdade, quando você passa a ter essa intimidade com Deus, aí você vê que você precisa dele. Verdade. Porque a pessoa tem que entender, nós precisamos de Deus como o ar que nós respiramos. Não é um Deus que a gente só quer a mão dele para dar isso, daquilo, e sustenta aqui, sustenta ali, supre isso, supre aquilo. Não, é muito mais que isso. Então, o Deus que me satisfaz antes de qualquer coisa é o Deus que eu tenho um relacionamento e intimidade com ele. Então, quando você tem intimidade, você não quer sair mais da presença de Deus. Qualquer momento que você, aonde estiver, com o número de pessoas que estiver perto de você, que tem gente também que não gosta de estar orando numa reunião pequena. Para mim não faz diferença. O importante é que Deus esteja lá. Porque o que importa é a presença dele, a companhia dele. É verdade. Né? Missionário, qual é a diferença de oração para reza? Há uma diferença, algumas pessoas intitulam reza como aquela coisa mecânica, a oração já não é tão... O que é, qual é a diferença? Então, a reza, são palavras repetitivas o tempo todo. E a oração, como eu disse, então você vai conversar com Deus, é diferente. Não é uma coisa formal ou formalizada. Quando um discípulo chegou para Jesus e falou, Jesus, ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos. Aí Jesus falou assim, quando orardes, então ele espera que nós oremos. Aí ele disse assim, orem assim, Pai nosso que estás nos céus, Pai nosso. E isso foi um choque para eles, para os discípulos, porque eles ainda não conheciam a paternidade de Deus. Quando eles oravam, porque eles eram judeus, eles oravam assim, ó Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então agora Jesus traz a paternidade, traz a relação, traz o Pai para junto de nós. Então a oração, a diferença é que quando eu vou conversar com Deus, eu estou falando com Ele, conversa espontânea, do que está dentro do meu coração, do que eu estou sentindo, do que eu estou pensando, sabe? Eu coloco todas as minhas crises, e tudo que é bom, tudo que não é, eu coloco na presença dEle, converso com Ele, escuto o que Ele tem para falar. Então, a diferença está aí. Tudo vai convergir para relacionamento e intimidade. Isso é para filho. Até aquelas mágoas que aquela pessoa está sentindo de alguém, ela tem que colocar diante da presença de Deus. Coloca. Tem que ser colocado. Tudo. Olha, se tem uma coisa assim que eu acho... Deus é maravilhoso. Eu falo, Deus é 10. Ele é lindo e cheiroso. Ele é maravilhoso. Porque Deus, Ele entende a gente, Janaína. Ele fez a gente. A mulher, principalmente, eu falo para as mulheres quando eu vou ministrar, porque eu trabalho com mulheres, sou líder de mulheres na igreja. Então eu falo assim que Deus fez a mulher, ele entende o TPM da mulher, as esquisitices da mulher, ele sabe tudo sobre a mulher. Não tem novidade nenhuma para Deus daquilo que a gente é. Mas quando a gente expõe para Ele, quando a gente coloca para Ele, então nessa comunhão, nessa intimidade, nesse relacionamento, as coisas fluem. Então, eu não vou esconder de Deus aquilo que Ele já sabe. Mas quando eu exponho, quando eu falo, eu estou confessando, estou falando para Ele. E aí aí a gente vai conversar, ele vai trabalhar, ele vai resolver a minha situação interior. É verdade. Temos mais perguntas aqui. Pastora, tem uma pessoa que está em pecado, porém ela diz que a sua salvação não está condicionada com o que ela está fazendo. É cristã há 15 anos. A oração dela tem efeito? Olha, em algumas áreas sim. Sabe por quê? Porque Deus é misericordioso. A Bíblia diz assim que o sol nasce sobre os bons e os maus. Agora, Deus pode até ouvir pela graça. Nós estamos vivendo um momento da graça. Então Deus pode ouvir a oração dessa pessoa. Agora, se você perguntar assim, essa pessoa, ela vai subir no arrebatamento, é questionável. Por quê? Porque a Bíblia diz, sede santos porque eu sou santo. Então, seguir a paz com todos é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Assim como Deus
ele manda chuva, sol. Deus, ele é abençoador, ele cuida da humanidade. Ele tem esse prazer de cuidar da humanidade. Então, até pela misericórdia dele, de Deus em relação à pessoa, Deus pode até responder, mas com relação à vida dela com Deus, ela está complicada. Porque o que acontece? A Bíblia não fala assim que tem pessoas que oram, que expulsam demônios e no entanto, Deus vai falar para ela, eu não te conheço? Deus não está ouvindo essa pessoa enquanto ela está aqui? Tá. Quantas pessoas que tá fazendo coisas e Deus até tá ouvindo, tá abençoando, mas um dia, isso é porque está no propósito dele, mas um dia a pessoa vai falar, mas Deus, eu estava lá, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele fala assim, aparta de mim porque eu não te conheço. Ou seja, Deus não vai reconhecer nela o filho, porque o filho obedece, o bastardo não. Quem é filho obedece. Então, pela graça de Deus, pela misericórdia, Deus é bondoso, Ele é misericordioso. A Bíblia diz que a misericórdia dele se renova a cada manhã, não é verdade? E, pastora, por que é muito difícil? A pessoa, ela acredita em Deus, mas ela não acredita na oração. Porque tem esse tipo de pessoa que acredita em Deus, aquela coisa toda, mas não acredita na oração. Ela está faltando fé, né? Porque a fé é fundamental para isso. Porque a oração é feita para quem? É para Deus. Para Deus. Então, quando ela não crê... Eu já passei por essa experiência também. De, assim, cristã. Orar, mas Deus não vai responder não. Sabe? De não acreditar. Porque eu não tomava posse do amor de Deus para comigo. Eu achava que Deus amava todos, menos... Tipo assim, amava a mim, mas respondia a todos, mas não respondia para mim. Como se eu fosse indigna. Porque a gente cria coisa na mente da gente que separa a gente de Deus. Então, tem muitas pessoas... eu creio em Deus, mas não creio na oração. Então, isso é meio assim, é contraditório. Porque se eu creio em Deus... E a Bíblia fala que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, se está escrito que ele ouve a minha oração, então porque ele ouve. Não quer dizer também que ele vai falar assim para mim, para tudo, né? Porque ele conhece a gente, ele conhece as nossas intenções e tudo. Mas eu tenho que crer. Eu vou orar por uma cura, eu vou orar por uma libertação, algo que eu preciso, uma necessidade. Então, eu vou transferir, lançar toda a minha expectativa na oração em Deus. Então, é nele, é ele que vai fazer. Então, vou transferir, vou passar para ele essa minha necessidade, acreditar que ele me ama e o que ele falou a meu respeito é verdade, porque está escrito. Olha só, ótimo. Respondida a sua pergunta também. Missionária, agradeço a participação da senhora no nosso programa, respondendo algumas perguntas, algumas pessoas que estavam em dúvida a respeito da oração, se tinha ou não tinha poder. Agradeço a participação da senhora. Queria que a senhora deixasse as considerações finais para essa pessoa que acompanhou a nossa programação. Se tiver alguma palavrinha também, pode estar falando para essa mulher e para esse homem que está acompanhando a nossa programação. Com muito prazer. Para mim foi muito bom estar aqui, foi um prazer conhecer você, estar no programa, contribuir e dizer o seguinte, o que eu quero dizer, é impossível uma pessoa viver sem orar. Se ela quiser viver, até pode viver, mas se ela viver em oração, ela vai ter uma qualidade de vida espiritual, física, material, mental, em todo sentido muito melhor. Até pode viver sem oração, mas a qualidade de vida dela vai ser péssima. Porque ela vai estar dominada. Porque ali, o que acontece? Nós temos o inimigo que é Satanás. A Bíblia diz que ele é ladrão, veio roubar, matar e destruir. Então, ninguém rouba aquilo que não tem. Aquilo que, né? Ninguém mata quem já está morto. Ninguém destrói o que está destruído. Então, quando a gente ora, nós preservamos tudo aquilo que Deus já nos deu. Quando a gente ora, nós, através da oração, como eu já disse, paralisamos as forças das trevas. Quando a gente ora, nós chamamos à existência o que está no coração de Deus para nós. Porque na época de Adão não precisava orar. Eva e Adão não precisavam orar. Todos os dias Deus estava lá conversando com ele. Mas por causa do pecado, houve essa ruptura, quebra de comunhão. Jesus vem como intermediário, como mediador. E agora, para que as coisas aconteçam,
Eu preciso ir ao Pai em nome de Jesus. Então eu tenho que orar. Sempre eu tenho que orar. A oração tem que ser um estilo de vida de qualquer pessoa. E eu quero fechar dizendo, principalmente para mulheres que não são cristãs. Eu tenho uma preocupação muito grande com mulheres que sofrem violência doméstica, porque elas precisam aprender a orar. Ah, mas eu não sou membro de nenhuma igreja. Comece falando com Deus. Comece expondo para Deus suas necessidades. Coloque o seu coração diante de Deus. A Bíblia diz, clama-me, responder-te-ei. Invoca-me. Então, quem invoca o Senhor, Ele responde. Então, tem muita mulher que está vivendo situações terríveis porque ela não ora. Porque ela não coloca na competência de Deus aquilo que ela está precisando receber. Então, as mulheres precisam estar despertadas para isso. Hoje, o mundo jaz no maligno. Você vê que muitos lares hoje sofrem com problema de dependência química por parte de alguém da família, bebida, alcoolismo, prostituição e tanta coisa. Então, para a gente preservar nossa família, é a oração e a palavra. A mulher que ora, ela tem resposta. Melhora a qualidade de vida dela, da sua casa, sua família, igreja e da sua nação. Olha só, obrigada pela participação, Deus abençoe. Eu que agradeço. E eu quero agradecer a sua participação também. Deus abençoe grandemente a sua vida. Espero você amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal comigo. E olha, tenha certeza que a oração ela tem poder. Basta você depositar sua confiança em Deus que você pode ter certeza que vai dar tudo certo em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um forte abraço a todos vocês que acompanham a nossa programação, os nossos internautas também. Deus abençoe grandemente a sua vida e eu espero você amanhã, 7 horas da manhã, a gente tem um encontro marcado. Até lá. Deus abençoe.